Vamos falar neste momento com o nosso convidado, Dirceu Greco, ele que é médico infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo, prazer em falar com você. Bom dia, Marilu, prazer falar com você, obrigado pelo convite, bom dia a todos e todas que sempre te ouvem. Vamos lá, então, professor. A CPI desistiu de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e poderá ouvir na próxima segunda-feira o médico Carlos Carvalho, né, responsável pela coordenação de um estudo com parecer contrário ao uso do kit Covid. Ele desaconselha remédios como cloroquina, ivermectina, azitromicina para o tratamento da doença. Esse estudo seria avaliado pela Conitec, né, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, mas foi retirado da pauta da comissão. A Conitec, esse órgão consultivo do Ministério, que tem aí entre as suas atribuições, né, a incorporação ou a retirada, a exclusão de novos medicamentos em protocolos do SUS. Agora, os senadores da CPI acreditam que esse adiamento foi uma manobra do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, professor, como é que você viu essa manobra e também a importância desse resultado, desse estudo aí coordenado por esse médico Carlos Carvalho? É importantíssimo, a Conitec tem sido um esteio, né, do SUS, né, para decidir sobre a incorporação de tecnologia, isso de muito tempo atrás, inclusive na época do HIV, na incorporação de medicamentos. Claro que ela foi importantíssima para a hepatite viral, né, que é um medicamento caro, medicamentos caros. Ela fez o papel correto, foi aprovado e incorporado ao SUS. O que aconteceu agora é que parecia que finalmente, depois de tanto retrocesso, o processo tinha chegado na comissão, estava com um grupo importante de pessoas capazes, inclusive o Dr. Carlos, né, de preparar um laudo que foi divulgado, na verdade, né? Tá disponível, né? Mostrava clarissimamente que aqueles medicamentos que sabíamos que funcionam, mesmo que funciona mal, né? Alguns com indicação bem específica, dexametasona, por exemplo, medicação antiga, estavam tranquilamente indicados. E aí entrava naquela lista dos não indicados ou descartados. E entrava toda essa medicação. Esse estúpido kit Covid, o nome já é antipático, e o componente horroroso, né? Então, estava clarissimamente aquela expectativa, será que agora vai mudar? Quando, de repente, é cancelada a liberação. Por que que foi? A gente sempre pensa que é possivelmente pela mesma razão que esse indivíduo que está na presidência tem feito tudo contra, né, a Covid, contra a população, atingindo 600 mil mortes, negócio horroroso, né, Marilu? Que devia ter parado o país, mas infelizmente é isso. A nossa solidariedade, a sua e a minha, certamente, agora principalmente as famílias, né? Deve ser pelo menos 3 milhões de pessoas que estão sofrendo com isso. Mas é isso, acho que seria importantíssimo que a pressão continuasse. É bom que traga o Carlos para falar sobre isso e ver qual que é a explicação. Qualquer que seja a explicação que teve algum problema, está na hora de reverter esse problema, liberar isso aí, acabar com essa conversa, né? Que é um problema seríssimo, né? E o Conselho Nacional, Conselho Federal de Medicina envolvido nisso também, então é tudo complicado, Murilo. Nós estamos vivendo um horror, né? Que nós temos que continuar nessa luta, né? Diuturna contra. Professor, eu vou até antecipar aqui uma pergunta que eu ia fazer um pouquinho mais para o final, mas já que você falou nessa questão, né, das mortes, né, das mais de 600 mil mortes, de 3 realmente milhões de pessoas sofrendo nesse momento, os senadores da CPI, eles decidiram também realizar na próxima segunda-feira uma audiência com entidades que representam aí familiares de vítimas da Covid. Esse vai ser o último ato da comissão, né? Vai ser um encontro importante da CPI em relação a essa escuta desses familiares, desses representantes de familiares, porque a gente fala em número de mortos, e lógico, a gente tem aí a empatia, sabe, desse sofrimento todo, e esse é o momento que deverá humanizar esses números, enfim, deverá... Tem duas vantagens, né? A primeira é essa, né? Uma homenagem, é pena que a homenagem de morte, mas é isso, o fato é esse, não ser estar do lado dessa população. E outro, colocar isso cada vez mais público, porque realmente é quase certo que essas pessoas tenham direito à indenização. Então, essa visibilidade agora, quem sabe faz como está acontecendo na Itália, né? As pessoas entrando num movimento importante lá de fazer
responsabilização talvez metade dessas mortes, não sei quantas, mas não importa quantas sejam que poderiam ter sido evitadas, deveriam ter sido evitadas. Então, ótimo mesmo, é uma homenagem importante, um momento importante, que eles estejam juntos, né? Quanto mais as pessoas puderem participar, e que nós estejamos juntos também, né, Maria Lu, nesse processo. Sem dúvida alguma, professora. Agora, na última segunda-feira, agora, mais informações foram divulgadas sobre irregularidades cometidas pela Prevent Senior. Numa entrevista ao UOL, a advogada Bruna Morato, né, que representa aí 12 médicos que trabalhavam ali no hospital, revela que ouviu frases absurdas. Não só aquela a frase, né, que ela falou na CPI, onde óbito também é alta, mas outras ainda. Vou citar algumas aqui, eu gostaria do seu comentário. Ela falou o seguinte, que ela ouviu, não vale a pena investir, né, quando se tratava aí de pacientes mais idosos, e investir em tratamento tradicional, que seria uma intubação e acompanhamento desse paciente. Também ouviu o seguinte, já viveu o suficiente. Olha só. E outra frase, a família nunca vai descobrir. Enfim, a gente está falando aqui com uma sociedade brasileira de bioética, imagino, enfim, o seu posicionamento em relação a essas absurdas frases, professor. De indignar, né? Mas a indignação traz uma vantagem, cada vez nos deixa mais juntos para lutar para que isso não aconteça, né? Evidentemente, frases estúpidas, né? E certamente essa advogada teve a coragem, né, de expor isso tudo na comissão, apesar da pressão. Ela tá sob proteção policial, aparentemente, depois do que falou, né? Quer dizer, intolerável, injustificável, porque teve uma certa confusão na discussão sobre a medicina paliativa, que é importantíssima, né? Um ganho ter a medicina paliativa, quer dizer, cuidar das pessoas no momento do final da vida, onde não tem mais o que é possível fazer. Mas o que eles fizeram foi o abuso desse processo, que eles colocavam no paliativo pessoas utilizando esses argumentos que não eram reais, né? Decidir que ele já viveu muito, decidir que não vale a pena. Quer dizer, a decisão é completamente médica, né, na hora de falar o que é paliativo. E tem experiências, evidentemente, uns que depuseram lá foi um sobrevivente, né? Ele ia para o cuidado paliativo e acabou saindo. Então é importantíssimo isso. E outra coisa ruim, Marilu, porque fica parecendo que isso aconteceu só lá, né? E parece que não é verdade, né? Agora cada vez começa a aparecer situações semelhantes em outros locais, mostrando que essa estupidez, essa incapacidade, essa mercantilização da vida alheia, ela está acontecendo num país complexo como o nosso. Está na hora de nós nos revoltarmos, né? Junto com as entidades, pode ser o Ministério Público, podia ser o Conselho Federal de Medicina, mas está completamente apagado, ao contrário, né? Está conivente, né? Muitas vezes conivente com o que está acontecendo. Mas quando eu falo Conselho Federal de Medicina que eu tenho vergonha alheia, não é, na verdade, do Conselho, é de quem está dirigindo o Conselho, né? Então, ainda tem uma expectativa, quem sabe se é possível mudar, mas eu acho que nós que temos de estar isso na mão, inclusive um órgão importante que é o Conselho Nacional de Saúde, né, que tem lutado, é o lugar de representação em relação à saúde no Brasil, para segurar isso aí, quer dizer, punir o que aconteceu e evitar que isso aconteça de novo, né, que a história impeça de se repetir uma situação tão grave como essa que aconteceu. Essa questão da mercantilização da saúde, né, professora, é um tema bastante antigo, né, que a gente discute aqui no Brasil. E a gente sempre, em relação a essas denúncias da Prevent Senior, que é um convênio onde as pessoas mais idosas conseguiam ali pagar, porque era um pouco, né, mais barato do que outros, né, de bancos, de seguradoras, que são bem mais caros, a gente fica pensando, poxa vida, né, a gente tem o SUS, se a gente fortalecesse o SUS, eu cheguei a ouvir, né, de pessoas, eu pago, ao invés de eu pegar o meu dinheiro para pagar o convênio, eu pegaria o meu dinheiro e pagaria o SUS. Quer dizer, será que vai ter um movimento a partir de agora, de fortalecimento mesmo do Sistema Único de Saúde, onde as pessoas possam contar com ele também? Contamos com ele nesse momento que foi fundamental, mas, enfim, a gente sabe que existe uma demanda enorme, né, professor, para o SUS. Então, que você acha sobre isso? Você tirou a palavra da minha boca, né? Que atualmente, cada 4 palavras que eu falo sobre o SUS. Dessa vez não tinha ainda falado, obrigado por você ter lembrado. Evidentemente, é um sistema espetacular, né?
E se pensar o que ele faz no momento atual, com toda essa restrição orçamentária, é invejável. Né? O Programa Nacional de Imunização é do SUS, né? A Anvisa é do SUS, o SAMU é do SUS. Medicamentos que a gente recebe, os planos não querem pagar medicamento que é caro, o SUS é que paga. Então, você tem toda a razão. O momento talvez, nós acabamos esquecendo um pouco, é claro que a mercantilização da medicina é o espaço que se dá para essas 40 milhões de pessoas que agora diminuíram, que podem pagar, né? Mas, na verdade, se o SUS fosse mais bem estruturado, mais bem financiado, é possível que essa pressão sobre o SUS seria virtuosa, né? Porque você traria para o SUS todas as pessoas, melhoraria o atendimento, melhoraria o processo, mas, evidentemente, vai ter uma mudança, nós vamos fazer essa mudança muito maior na história política desse país. Né? Primeiro, acabar com a história desse sujeito que está na presidência. Né? Esse é o primeiro passo, porque vai ser um processo lento de recuperação, mas ele tem de ser começado. E a minha ideia cada vez maior é que o SUS, e na verdade a saúde pública, quanto mais pública, mais adequada e mais eficaz, esse é que o mundo quer. O mundo todo fala nisso agora. Até a América do Norte já fala em melhorar o Medicaid deles. Então, está a hora de isso acontecer, quem sabe baseado nessa quantidade de estupidez que as pessoas falavam, olha, o sistema privado é ótimo. Está sendo escancarado que realmente não é. Pode ter coisas boas, hospitais lindos, maravilhosos, você ainda parece que está entrando no hotel, mas não é isso que a gente precisa. Né? Precisa que todos tenham acesso e o mais pobre, igual a todos os outros, possam ter esse acesso de maneira correta. Nós dois vamos lutar para isso até não aguentar mais, e vai ser para sempre, eu acho, para todos nós. Vamos sim. Olha que eu estou nessa luta do SUS até antes do SUS existir, hein? O Erval Pina Ribeiro, aqui em São Paulo, a gente, né, fez muitas séries especiais na área de saúde, que eu tenho a honra assim, de ter feito realmente. Agora, professor, você falou em relação aos Estados Unidos, né, que estão querendo já realmente investir, fortalecer o sistema público. Na Inglaterra, né, eu tenho uma amiga que vive lá há mais de 30 anos, ela trabalha jornalista, trabalha na BBC de Londres, foi atropelada, teve todo o acompanhamento, né, absolutamente tudo, ela foi atendida de uma forma impecável, se curou, quer dizer, e num sistema público, né? Então, quer dizer, a gente fala, primeiro mundo, por que não se copia isso do primeiro mundo, né, professor? Realmente isso. Na verdade, o SUS é um exemplo parecido com o Sistema Nacional de Saúde inglês, né? Claro que lá é muito mais fácil, a população aqui é 4 vezes mais quase, né? E o financiamento lá tem muita queixa, evidentemente, porque não é a maravilha que todos esperavam, mas eu fiz parte da minha formação em Londres. Eu ficava impressionado também, foi na época pré-Thatcher, né? Ficava impressionado lá no ambulatório, né? Um dia deu um alvoroço lá, o que está acontecendo? É porque um artista importante, que tinha o título de Sir, estava na fila esperando para ser atendido. Laurence Olivier estava na fila. Deu aquele movimento, todo mundo queria ir lá, mas ele esperou chegar a sua vez, mostrando essa possibilidade, né, de ter todas as pessoas de maneira igualmente tratadas. E claro que a dificuldade do financiamento é real em todo lugar. Né? Aqui tem outra coisa que nós temos de lutar, continuar lutando, a emenda constitucional 95, que acabou limitando, né, aquele teto de gastos impossível num país com 210 milhões de habitantes hoje, envelhecendo. Como é que você vai interromper educação, saúde e ciência? Nós estamos falando da ciência, cortaram 600 milhões de reais da ciência brasileira. É um momento de horror. Lendo do livro do Conrad, Coração das Trevas, a última palavra do Kurt, é o horror. Nós estamos vivendo isso hoje, né? Tomara que consigamos essa mudança. Exato. O Renato Giannini acabou de falar com o nosso colega aqui, Glauco Faria, o presidente da SBPC, acabou de falar, falando em ciência, em corte da ciência. Quem está acompanhando o jornal aqui desde o começo já aproveitou e também escutou o Renato, agora te ouve também. Dirceu, agora a gente pode falar de um fato também bastante preocupante, vamos falar sobre a proxalutamida, a rede latino-americana e caribenha de bioética da Unesco, divulgou no último sábado uma nota em que manifesta profunda preocupação com as denúncias de possíveis irregularidades em um estudo realizado em Manaus
em pacientes com Covid com medicamento, né? Esse proxalutamida. Ao todo, 200 voluntários morreram. Segundo a entidade, o caso pode ser um dos mais graves e sérios episódios de infração à ética em pesquisa e de violação dos direitos humanos dos participantes na história da América Latina. Isso é um escândalo? Evidentemente é. Isso aí, inclusive, a rede, a SBB faz parte dessa rede, a Sociedade Brasileira de Bioética, que eu ainda sou presidente até na próxima sexta-feira. Ao final vai ter eleição, mas nós estamos presentes, sabe? Já fizemos uma carta de apoio à rede bioética latino-americana, mas é interessante porque a CONEP, de maneira muito correta, através do seu coordenador, Jorge Venâncio, entrou com a representação na Procuradoria-Geral da República, exatamente sobre isso, porque buscar a avaliação desses 200 mortes que não sabe exatamente como é que foi, né? Então, mostra clarissimamente falhas, não falha na avaliação ética brasileira, que é das melhores do mundo também. Impressionante como é que a CONEP tem uma legislação tão forte que pode ser destruída, nós não vamos conversar sobre isso, pela PL 7082, que está em andamento, que pode acabar com a CONEP. Mas, voltando à sua pergunta, ela é muito importante, porque certamente foi muita falha ética, mas não estou esquecendo que aconteceu exatamente a mesma coisa com o projeto que correu dentro da Prevent, que foi aquilo, não tinha consentimento, não passou pela CONEP, avaliação espúria, mudança de CID, né, da Classificação Internacional de Doença dos pacientes. Quer dizer, são situações que eram inesperadas, porque o sistema é muito bom, mas as pessoas conseguem burlar o sistema. Se nada tivesse acontecido, se não tivesse havido as mortes, talvez passasse quase despercebido, mas o absurdo teria continuado. Então, é importantíssimo, sim, tem que estar atento. Essa representação da CONEP é ótimo, nós acompanhamos isso, né? Eu vou te passar o material que eu recebi dele, eu vou te passar pelo WhatsApp, se você tem isso à mão. Importantíssimo. E quanto mais divulgação, infelizmente nós estamos divulgando só coisa ruim, mas a coisa ruim que nós divulgamos é a nossa defesa contra a coisa ruim que aconteceu, que nós somos partícipes indiretos e somos importantes a nossa presença para contrabalançar essa história tétrica que nós estamos vivendo. Agora, cada dia acontece uma coisa que pode ser pior do que o anterior, né? Então, é horrível. Isso que aconteceu é horrível. Certamente é uma mácula na história da pesquisa brasileira. E aí eu vou voltar a falar. Independente da tentativa muito clara da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa limitar toda a possibilidade de risco como esse acontecerem. Na Prevent foi igual. Entraram com o projeto depois de ter começado, não foi permitido, continuaram fazendo, analisaram do jeito que quiseram. E nessa história de Manaus, ainda tem mais outra coisa, porque eu não sei se você sabe, certamente você sabe, mas vai ser bom falar, existe um comitê independente de avaliação de dados. Ele acompanha o projeto, ele pode abrir o sigilo, né? Porque tem uma parte era placebo, uma parte era droga, os pesquisadores não sabiam o que era, mas o comitê externo, quando começa a ver mortalidade, ele abre esse sistema para ver onde é que está acontecendo a morte, que podia estar acontecendo a morte do grupo placebo, o remédio estivesse funcionando e seria interrompido. Descobriram que quem coordenava esse comitê era uma patrocinadora do estudo, quer dizer, um conflito de interesse absurdo, né? Não podia ser dessa maneira de modo algum. Então está em avaliação, espero que cheguemos a bom termo. Infelizmente não vão recuperar esses 200 mortes que talvez nunca tivesse sido acontecido, né, Marina? E, professora, falando ainda da Prevent, né, que está sempre presente aqui nas nossas conversas, a Prevent Sênior, ela tem muitos idosos, né, enfim, no quadro de clientes. Muitas pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer com a empresa, consequentemente o tratamento que elas, enfim, desenvolvem, enfim, estão submetidas ali. Como é que fica essa situação das pessoas que estão com esse convênio, estão, assim, preocupadíssimas, né? O que falar para essas pessoas, professor? A situação é complicada, porque parece que está se tentando buscar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar fizesse sua intervenção técnica, né, para manter o processo. Quer dizer, vão culpar quem seja culpável e vão manter essa estrutura funcionante, né?
evidentemente vai ser uma luta importante e vai ter de se fazer tudo para que não corra o risco da empresa ser eliminada nesse momento. Pode ser até que no correr do tempo vai acontecer alguma coisa com ela, mas o mercado é um negócio tão louco, né? Certamente tem muita gente esperando que eles quebrem para assumir o mesmo espaço, né? E o nosso papel vai ser garantir que essas pessoas tenham acesso, possam trocar de planos pela migração sem custo, né? Mas acho que agora é aguardar que essa intervenção possa ser em relação ao modus faciendi, né? Ao modo que essa empresa agiu e não exatamente contra a empresa nesse momento tão complexo, essa população idosa, numa situação ainda complexa que o Brasil ainda está tendo mortalidade, vai ter risco, e lembrar para as pessoas, né? A vacina finalmente está chegando a um ponto razoável, mas a vacina não é 100% eficaz, as variantes podem trazer problemas, então está na hora de nós termos todo cuidado para segurar essas pessoas sob controle ético, clínico, de maneira correta. Falando em ética, eu já lembro de novo daquele hino que eles faziam os médicos cantarem, né? Quer dizer, do ponto de vista ético, professor, como é que você viu também esse fato, né? Só para a gente terminar aqui, que eu já lembrei dessa coisa, até porque mantém, né? Quer dizer, são os mesmos proprietários, eles vão ficar ali e vão fazer os médicos cantarem um hino. É um hino que lembra exatamente o processo fascista da Alemanha, fascista de Hitler, de Mussolini, né? Um negócio horroroso mesmo, mas é um negócio tão complicado, Marilu, que nada disso começou agora, né? Que essas pessoas existiam, elas faziam assim antes que isso acontecesse. E esse indivíduo que está na presidência apenas escancarou a possibilidade de terem voz. Eu acho que o momento agora é isso, é de acabar com essa voz de maneira correta, né? Dizer, olha, isso é completamente intolerável. E uma coisa difícil, né? Porque os médicos que participavam dessa história, e nós estamos vivendo isso, né? Um país com essa quantidade de médicos, que é importante que tenha muito, mas não estão bem distribuídos, e o medo de cada um de ser mandado embora, e a hora que mandar embora entra outro no lugar. Então essa é uma coisa que está no Código de Ética Médica, inclusive, que podia ser acompanhado, que nenhum médico deve assumir coisas que os outros saíram por causa de problemas em relação ao papel médico. Mas ninguém obedece isso, né? Então, na verdade, nós temos que fazer isso mais intensamente, juntos, né? Lutar juntos para que a medicina seja exercida de maneira correta, não só e principalmente no serviço público, mas também no serviço privado. Mas é luta para muito tempo, né? Você, como eu, começamos antes do SUS, né? Você parece muito mais jovem, você começou... Não, que isso, professor? Começou criança nesse processo. Mas você é jovem demais, adolescente. Professor, bom, enfim, foi ótima conversa. Diga, professor. Não, é isso mesmo, nós temos que continuar. Quer dizer, passamos isso uma vez, né, da história de lançar o SUS, né, numa época que ninguém acreditava, né? O Movimento de Renovação Médica fez um trabalho importantíssimo no Brasil inteiro, participação de todos nós, e agora é renovar isso, fazer uma renovação disso mesmo. Talvez nós sejamos obrigados a entrar institucionalmente, né? Assumir os conselhos federais, os regionais, entrar no Conselho Nacional de Saúde, né? Nas regionais, nos estaduais e municipais e tentar reverter essa estupidez, esse horror que nós estamos vivendo. Muito obrigado de novo por ter me convidado, parabéns por esse programa. Estou aqui, se precisar, me chama. Obrigada, professor. E a gente espera que os médicos, da próxima vez, a gente acabei nem colocando isso aqui, mas eu tenho que falar. Assim que tiver essa denúncia, enfim, quando existir toda aquela pressão que aconteceu na Prevent Senior, que os médicos ajam com mais rapidez, né? Que ajam, enfim, que protestem, que denunciem com rapidez, não é isso, professor? Eu tenho falado isso, inclusive, com meus alunos na medicina, porque quando uma pessoa só faz a queixa, ela corre o risco de ser alijada. Mas se nós nos ajuntarmos, certamente não passarão. Acho que é isso. Professor, muito obrigada, um forte abraço e até a próxima, professor. Também, obrigado a você pelo convite. Um abraço a todos e todas. Obrigada. Falamos aqui com o Dirceu Greco, ele é médico infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.